Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 38. O capítulo 5 de Mateus, todos nós conhecemos, é onde fala do Sermão do Monte, ou Ensino do Monte. E a perícope desse texto, ela começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. Então esse texto que nós vamos estar lendo agora, está dentro do Ensino do Monte, ou Sermão do Monte. Então não é só aqui nas bem-aventuranças. Jesus, ele continuou ensinando e foi até o capítulo 7 de Mateus, né? Onde nós estamos estudando também, né? Uma casa edificada sobre a rocha. Então, esse texto está dentro do ensino de Jesus, e ele reunido com a multidão, na beira do mar da Galileia, Jesus falou aos seus discípulos e a toda aquela multidão, dizendo: ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. E ao que der demandar contigo a tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a nós em louvar e engrandecer o teu nome. Quero agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Agradecemos a Deus por esse louvor tão precioso, por essas orações, pelo momento de oferta, pelo momento de testemunho, por tudo que ocorreu neste culto, que foi para a glória, honra, louvor e adoração ao teu santo e excelso nome. Eu sei que neste momento, ó Deus, a chavinha vira e o Senhor deseja falar ardentemente ao nosso coração. Embora o culto, Pai, seja para o Senhor, mas o Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor permite, no meio da adoração que é para o Senhor, ainda falar aos nossos corações, ministrando as nossas almas. Então, Pai, fale conosco, que todo homem se cale neste momento, e que o teu Espírito Santo possa ministrar no mais profundo da nossa alma, trazendo a cura que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Meu Deus, quantas vezes o nosso coração fica entristecido, a nossa alma cansada, nós não temos forças para se levantar, mas o Senhor, com poder, glória, com amor, nos coloque em pé e faça com que nós possamos ouvir novamente a tua voz e sermos direcionados pelo Senhor, e com certeza essa noite não será diferente, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Se Deus falar com você, você vai ouvir nessa noite, em nome de Jesus? Amém. Amém. O que muda a nossa história são as decisões que nós tomamos diante de Deus. Nada muda se nós não decidirmos a mudar. E é por isso que a misericórdia do Senhor, pastor, se renova a cada manhã. Por que ela se renova? Quando a misericórdia de Deus se renova, ela acabou de se renovar, entra a graça de Deus, porque agora nós vivemos na graça. A graça é a oportunidade que eu e você estamos tendo hoje de nos arrependermos daquilo que não agrada ao coração de Deus, não agrada ao coração do nosso irmão e também não agrada o nosso coração, porque muitas vezes nós pecamos contra Deus, ferimos o coração de Deus, o nosso coração, mas aí nós lembramos, poxa, a misericórdia do Senhor se renovou, e eu estou tendo a oportunidade pela graça de entrar no Santo dos Santos, pedir perdão, sair renovado, e se Jesus voltar esta noite, eu vou subir em nome de Jesus. O amanhã não pertence a nós,
mas pertence a Deus. E se nós somos filhos de Deus, o amanhã pertence para aquele que acredita em Deus. Por quê, pastor? Porque se a sua vida encerrar hoje aqui, ela continuará amanhã na eternidade. Pastor, mas a minha vida está passando rápido demais. Estou sendo até arrebatado pelo cabelo. O tempo passa, né? Nós encontramos uns aos outros, falamos, meu Deus, como o tempo passa rápido. Não é o tempo que passa, o tempo não passa. O que passa somos nós. Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. O homem passa, a sua história continua. Todos nós nascemos de uma mesma maneira e encerramos a nossa carreira de uma mesma maneira. Nós passamos, o tempo continua aí nas mãos de Deus. Por isso, a sua vida e a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim, Pai, em nome de Jesus, fala ao meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amados, eu coloquei aqui o que eu devo fazer para ser um vencedor de fato. Tem se falado tanto em vencer nas mídias, falada, escrita a respeito de vencedores nas igrejas. Mas o que eu tenho que fazer para ser um vencedor de fato? Porque ser um vencedor na primeira milha não é difícil. Nós aprendemos em vários cursos, né, em vários livros de autoajuda. Não é que você não possa estudar livro de autoajuda, não, pode ler. Mas, muitas vezes, o livro de autoajuda, ele não vai ensinar você a caminhar na segunda milha, vai ensinar você a ser um vencedor na primeira milha. E nesta noite, eu quero ensinar cada um de nós a vencermos na segunda milha, que foi isso que Jesus ensinou naquele ensino do monte. Se alguém te obrigar a andar uma segunda milha, não ande apenas a primeira, mas ande a segunda. Jesus está falando de um evangelho muito mais profundo, de uma graça sobrenatural, de algo que o ser humano não consegue entender com a sua razão, mas algo que nós conseguimos entender com o Espírito Santo que habita em nós. Eu não sei se você já ouviu esse testemunho, ou não um testemunho, é uma ilustração. Havia uma menina que ela trabalhava no terminal rodoviário vendendo algumas frutas, algumas maçãs. Aquelas maçãs chamada maçã do amor, quem conhece aqui? Aquelas vermelhinhas, que colocam assim no espetinho, e quando a gente era criança fazia uma confusão. Eu não, porque na minha época se eu visse um negócio desse eu já desmaiava, né? Eu conheci sorvete de groselha aos 8 anos, a primeira vez que eu vi eu desmaiei, né? Mas na nossa modernidade, na idade do Tiagão, da Mi, então eles já conheceram a maçã do amor, né? Nos parques, nas praças. Então, aquela menina, ela vendia maçã do amor para dar um suporte financeiro para a sua família. Mas aquela menina era deficiente visual. Então, ela ia com a sua bandejinha, andando no terminal rodoviário, e ela vendia maçã do amor. E um certo dia ela estava trabalhando, não tinha vendido nenhuma maçã ainda, e de repente ela levou um tropeção, e todas as maçãs caíram, e muitas quebraram, outras sujaram, e ela ficou chorando sem saber o que fazer. Chegou um certo senhor, e perguntou para ela assim, o que aconteceu? Ele estava vendo. Ela falou, não sei, mas as maçãs caíram. E ele pegou todas aquelas maçãs, as que estavam inteiras, ele limpou tudo direitinho, colocou de volta naquela bandeja, e todas as quebradas, todas aquelas que estragaram, aquele homem comprou. E ele pagou toda aquela bandeja de maçã, deu dinheiro para aquela menina. E quando ele fez tudo isso,
aquela menina olhou para ele e falou assim: o senhor é o Senhor Jesus Cristo? Quem é o senhor? O senhor que é Jesus? E aquele homem, ele ficou sem resposta para dar para aquela menina. Ele falou: não, eu sou apenas alguém que quer te ajudar. O que isso nos ensina é que muitas vezes as pessoas esperam de nós essa atitude, e essa deve ser a atitude de um cristão de fato. O mundo espera olhar para nós e ver em nós uma atitude cristã, que é muito difícil nesses dias. Então, o próprio Senhor Jesus, lendo, e também escrevendo esse texto, e falando com os seus apóstolos, ele fala assim: olha, ouviste o que foi dito, olho por olho. Era o que eles conheciam, era a lei, é aquilo que muitas vezes é ensinado para nós. Dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Todos os dias da nossa vida, com certeza, alguém vai tentar chegar no nosso caminho para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, fazendo com que aquilo que é ruim que está dentro de nós, porque ainda há alguma coisa em nós que precisa ser mudada, saia, e aquilo que nós devemos transparecer não seja a realidade. Nós transfiguramos naquilo que o diabo deseja que nós sejamos. E para que uma igreja ela continue caminhando na terra, para que ela continue fazendo a diferença na terra, não apenas mais 12, 15, 20, 30, mas até o arrebatamento da igreja, nós precisamos entender aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, para aquela multidão. Senão, nós seremos apenas igreja cheia de pessoas, mas não pessoas cheias de Deus. E Deus deseja que nós sejamos transformados por Ele. Então a pergunta que eu faço nessa noite: como tem sido os nossos relacionamentos? Não o nosso relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos com as pessoas. Porque as pessoas muitas vezes, elas não têm culpa dos problemas que nós estamos atravessando. Pastor Alexandre disse algo muito interessante. Não que nós não devemos ser aquilo que nós não somos, mas as pessoas também, elas não devem pagar o preço por algo talvez que está acontecendo comigo. Porque quando eu começo a transferir aquilo que eu estou passando para as pessoas, eu estou dizendo assim para mim mesmo: o Deus que eu sirvo não é capaz de mudar essa situação. E muitas vezes nós entristecemos e falamos assim: pastor, eu tenho apresentado diante de Deus todos os meus problemas, e os meus problemas não têm sido resolvidos. E eu quero falar para você, talvez você vai sair entristecido, mas você pode sair alegre. Deus não resolve o problema. Se você veio aqui esta noite para Deus resolver o seu problema, desiste, porque Ele não vai resolver o seu problema, porque Deus não resolve problema, Deus resolve pessoas. Pessoas resolvem problemas, Deus resolve pessoas. É para isso que a igreja existe na terra. Os homens criam religiões, para quê, pastor? Muitas religiões. Os homens criam religiões para que as religiões resolvam o problema das pessoas. Religião não resolve o problema das pessoas. Deus resolve pessoas, e pessoas resolvem os seus problemas. Porque se Deus resolveu o problema que você trouxe para Ele hoje, em um piscar de olho, amanhã eu e você vamos trazer mais 10 problemas para Deus. Deus, eu quero que o Senhor resolva o meu problema financeiro. Aí, com uma varinha mágica, 5 milhões na sua conta amanhã. Sabe qual vai ser o problema que você vai ter no domingo que vem? Você não vai ter tempo para estar aqui na igreja. Por quê? Porque você vai ter uma viagem marcada, vai ter grandes negócios caminhando, e você também, 5 milhões, meu Deus do céu, eu vou ter que dar 500 mil reais de dízimo. Isso não é de Deus, não. Aí o cara vai falar assim: eu vou pagar minhas contas primeiro, se sobrar um pouquinho eu devolvo.
Então Deus não resolve problemas, Deus resolve pessoas. É isso que Jesus está ensinando para aquelas pessoas. Olho por olho, dente por dente, mais uma milha. Então, como anda o seu relacionamento? Nós temos nos esforçado para dar o nosso melhor. Eu confesso que eu não tenho. Mas quando eu me esforço para dar o meu melhor, eu procuro transmitir aquilo que está dentro de mim. Aquilo que foi removido. Quando aquelas mulheres chegaram ao túmulo de Jesus, no domingo passado, nós celebramos a ressurreição de Jesus, não foi? Aí o anjo falou assim, por que procura entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive? Você lembra quem falou assim? Pica-pau num teatro, né? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Nunca esqueci dessa passagem. As mulheres falaram, esse anjo é forte mesmo, ele tirou a pedra. O anjo não tirou a pedra. O anjo só foi lá para dar o recado que o túmulo estava vazio. O texto sagrado fala que a pedra foi removida. Remover é diferente de tirar. Tirar é quando eu estou lá fora, eu tiro essa janela do lado de fora. Remover a janela é do lado de dentro. Jesus removeu a pedra. Ele saiu, o anjo só deu o recado. Por que existe a igreja de Jesus na terra? Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Porque a igreja de Jesus, ungida por Deus, plantada pelo Espírito Santo de Deus na terra, escolhida por Jesus, ela promove algo para que a nossa vida seja tratada de dentro para fora. O que o homem cria, porque os homens criam religiões, Tiagão? Para curar o homem de fora para dentro. Ele aceita Jesus, ele muda o jeito de falar, ele muda o jeito de vestir, ele muda o jeito do cabelo, ele vai mudar alguma coisa para as pessoas olharem para ele e dizer assim, olha, ele é diferente. Mas Jesus não quer mudar você de fora para dentro, Jesus quer mudar você e eu de dentro para fora. É algo muito mais profundo. Para ser um vencedor de fato, eu tenho que ser mudado de dentro para fora. Repita comigo, fala, Pai, em nome de Jesus, muda-me de dentro para fora. O dia que você for totalmente eu também, transformar de dentro para fora, as trombetas vão tocar. E nós vamos subir. Todos que estão aqui, estão sendo transformados pelo poder de Deus. Ah, pastor, ora por mim, porque eu estou com um monte de problema. E nós oramos, nós fazemos campanha, nós jejuamos, mas Deus não vai resolver problema, porque Deus quer resolver eu e você, e cada dia que passa, Deus está resolvendo a sua vida, Deus está trabalhando na sua vida. Então por isso que eu coloquei, nós temos nos esforçado para dar o nosso melhor. Qual é o nosso melhor? É que muitas vezes eu tenho problema lá em casa, mas o problema não foi Deus que arrumou, fui eu que criei. Você já reparou que a maioria dos problemas somos nós? Meu cartão de crédito fui eu que passei. É, Deca. Boca é quente. Aquela prestação alta fui eu que fiz. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas até enfermidade. Até enfermidade. Nós muitas vezes não tomamos cuidado em algumas coisas. Eu mesmo tenho que tomar muito cuidado. Durmo muito pouco, durmo por volta de 4 horas por noite, no máximo 5 horas. Não tenho tido tempo do almoço, nunca tenho horário de almoço. Aí eu chego para Deus, Deus, cura. Aí Deus fala assim, você sabe a solução, mas você não se cuida. E aí eu falo, Deus resolve o meu problema. Aí Deus vai lá, baixa a glicemia, no outro dia eu vou lá e como um pudim inteiro, é complicado.
Deca, o Espírito Santo tem pegado firme comigo. Deus abaixa minha triglicerídeos, o meu colesterol, mas quando vê um churrasco, rapaz, aí eu falo, Jesus, ninguém é de ferro, remove a minha pedra, me chama pelo nome, conta a minha história, ressuscita os meus sonhos, que essa picanha se torne uma realidade, Jesus. Não é isso? Então, amados, é muito importante. Então, Deus não nos condena, mas através do Espírito Santo Ele deseja nos convencer e nos desafiar a chegar num nível mais alto. Qual é esse nível que Deus deseja levar o senhor, pastor? Até o nível que eu permitir que Deus me leve. É eu que permito. Deus não avança. Deus não força aquilo que o homem não permite que seja feito em sua vida. Então, amados, nós temos que entender o seguinte, que a condenação, ela nos empurra para baixo. Então, todos os dias, o diabo ele tenta nos condenar com alguma coisa, fazendo com que nós venhamos a parar, não venhamos a perdoar, a andar uma segunda milha, a obedecer a palavra de Deus, mas muitas vezes o diabo ele tenta nos parar, o diabo ele tenta nos condenar, e tudo aquilo que é condenação, tenta nos empurrar para baixo. Não tem dia que você amanhece meio desanimado? Você esquece que a misericórdia se renovou? Porque são tantas coisas que acontecem na nossa vida. Você liga o gerente do banco ligando, é o escritório querendo receber, é a conta de luz, é a conta de água, é a sua prestação, é o IPVA do carro, e aí você fala, meu Deus, eu estou tão desanimado, tem dia que me dá uma saudade do céu, porque lá não vai ter que pagar, né, Jacques? Espero. Jesus falou assim, olha, eu vou preparar lugar. Não foi isso que ele falou? Para que onde eu estiver, lá vocês estejam também. Os discípulos falaram, é boa, pode lá bater um reboco. Só que Jesus, no final, ele fala assim, mas se eu não abreviar o tempo, até os escolhidos, se abreviar o tempo, vai que chega lá, não está pronta as casas, você vai ter que enfrentar uma boca quente lá. Então esteja preparado. Mas é tudo brincadeira. O problema é o seguinte, amados, que muitas vezes nós recebemos condenação todos os dias de todos os lados. Somos cobrados de todos os lados. E a condenação, ela nos empurra para baixo, mas a convicção nos empurra para cima. Então nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Isso é uma convicção, saber quem eu sou. Existem as lutas, existem as dificuldades, existem aqueles que tentam nos parar, o mundo tenta nos parar, mas eu tenho a convicção que em Cristo eu sou mais que vencedor. Aos olhos dos homens eu posso ser perdedor hoje, mas aos olhos de Deus eu já sou mais que vencedor. Uma certa feita eu tinha um carro, não sei se o pastor Alexandre conheceu um Vectra. Eu ganhei esse carro de aniversário. Ganhei esse carro em 2015. O outro carro meu eu precisei vender, enfim. Toda uma transição. Aí eu ganhei um Vectra 93 de presente de aniversário. E aquele Vectra, Tiagão, pensa num carro ungido. Aonde ele parava era uma poça de óleo. O carro era ungido. Eu ia orar na casa dos irmãos, ele ungia a garagem, ungia o calçada, ungia a casa. Então eu andava com 3 litros de óleo, 2 para colocar no motor e o outro na direção hidráulica, porque a direção hidráulica também. Aquele carro foi uma benção. Eu viajei um ano para Bauru com ele, e viajava para São Paulo, para todo lado, ele nunca me deu problema, aquele carro. Mas eu tinha a convicção que um dia eu ia ter um carro melhor em Cristo. Eu era mais que vencedor. Então não era aquele Vectra que fazia o pastor Mário.
não é aquilo que você tem que faz você, é aquilo que você é em Cristo Jesus. Jesus está ensinando o Sermão do Monte, ó, é aquilo que você é, não é aquilo que as pessoas impõem para você ser. Conclusão, eu fiquei com aquele carro, óleo ungido para lá, óleo ungido para cá, uma bênção, enfim, acabei vendendo para o irmãozinho lá da igreja, está lá até hoje, uma bênção aquele carro. Aí, Tiagão, depois de 2 anos, eu fiz aniversário de novo, porque quando você não morre, você faz aniversário todo ano, amém? Dia 31 de maio é meu aniversário, quem sabe, né, tem mais presente. Aí eu estou num culto lá, abençoado, ungido, aleluia, glória a Deus, e o carro ungindo a porta da igreja. Chegou um irmão lá e falou: pastor, nós vamos dar um carro de presente para o senhor no aniversário. Aí me deram um outro carro, um Focus de presente, você lembra? Um Focus de presente. Falei: Deus, obrigado por aquilo que eu sou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus diz que você é. Não é aquilo que as pessoas impõem para que você seja, mas é aquilo que Deus diz que você já é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, sempre há uma condenação tentando nos empurrar para baixo. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Ah, pastor, eu não tenho condições. Ah, pastor, eu vi o testemunho aí do Jackson, da menininha que guardou os 30 centavos. Que coisa impressionante. Se fosse eu, amados, eu ia falar: nada, eu vou pedir uma oferta para essa missionária, porque eu estou aqui no meio da Amazônia, eu estou cansado de comer ovo, eu não aguento mais ovo. Porque quando eu era criança, a gente comia tanto ovo, pastor, que eu comecei a criar pena debaixo do braço. Porque todo menino na puberdade, ele começa a crescer, nascer um pelinho debaixo do sovaco, não é isso? Você dá risada porque não foi com você, mas eu vou falar. Mas eu comia tanto ovo que eu passei a mão, assim, um dia está nascendo pena. Eu falei: mãe, é pena, não é pelo que está nascendo no sovaco. Hoje nem existe mais, a turma depila o sovaco, é um negócio de doido. Mas naquela época não tinha isso. A gente tem que ser sincero. Então, na hora que você estava ministrando, eu voltei lá na minha infância e falei: rapaz, pensa num menino convertido. Se fosse eu ia pedir: dá 3 ovos, não quero mais ovo não, traz 1 quilo de contrafilé para mim. Quem que aguenta isso? Porque era uma situação difícil, mais a conta. A minha mãe falava: escuta a galinha cantar, antes que o titio, a gente tinha um cachorrinho que chamava titio. Você tinha que ser mais esperto que o titio, porque senão a galinha botava, ele ia lá e comia o ovo, você ficava lá, intercedendo para a galinha botar na hora que você estava olhando. Então, a hora que ele estava falando, eu falei: meu Deus, pensa numas crianças convertidas. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós fazemos aquilo que dá para a gente fazer. Jesus está dizendo assim: olha, se você faz aquilo que dá para você fazer, você não está fazendo nada demais. Tem gente que se acha importante porque ela vem no culto no domingo, xarabacaia. E num culto como esse, ventilador, televisão, povo bonito, cheiroso, abençoado, café, sorteio de livro, água da Paz Church, abençoada. Se você não é casado, pode tomar dessa água. Você que não tem filho, toma água e vai engravidar em nome de Jesus. Né? Água ungida. Deixa eu tomar um gole. Jesus está dizendo assim: olha, se você faz o que eles te mandam, o que é que você está fazendo demais?
Andar uma milha era costume, já era uma obrigação. Quando os romanos chegavam lá e falavam assim, ó, leva a minha mala a 1000 metros. Eles não reclamavam. Era para levar. Mas quando o cara falava, não, você vai levar mais 1000 metros. Ah, não, aí eu arranco da espada. E o Pedro fez isso. Depois de ter ouvido o sermão do monte, o Pedro estava no Getsemani. Quando chegou o ladrão lá para prender Jesus, o que ele fez? Falou, aqui não, jacaré. Arrancou da espada e cortou a orelha do cara. Ele não entendeu nada daquilo que Jesus veio fazer. Então andar e fazer aquilo que eu faço, eu não estou fazendo nada demais. A palavra de Deus ensina-nos a ir além. Sabe o que Jesus deseja para mim e para você? Irmos além, levar o nível mais alto de entendimento. Todo cristão ele deve ter essa conexão com o Espírito Santo. Eu liguei para o Éder, que está ministrando lá em Garça, e eu disse assim para ele, ontem, eu falei com ele, falei, como é que está o seu relacionamento com Deus? O Éder é o líder do Diflin, marido da Gabi. Uma bênção. Ele falou assim, porque ele ministrou esses dias no Diflin, deu uma palavra poderosa lá. Eu falei, como é que está o seu relacionamento com Deus? Ele falou, pastor, igual o senhor tem ensinado, pulando igual o periquito na areia quente. Como está o Espírito Santo dentro de você? Porque o Espírito Santo fora é uma coisa, eu quero ver o Espírito Santo dentro. Como que está o Espírito Santo, o relacionamento? Ele não sabia de nada que eu ia falar para ele. Tá bom, pastor, hoje mesmo eu tive uma conversa com o Espírito Santo, falei direitinho com ele, está tudo certo. Falei, então você dá para você ministrar no culto, no domingo? Ele falou, estou pronto, pastor. Jesus está dizendo assim, se você faz só aquilo que te pede, isso aí qualquer um faz. Até aquele que não conhece Jesus. Ele fala, aqueles que não conhecem, fazem isso, obedecem os romanos. Mas eu estou falando de algo muito mais profundo. O Moisés, na lei do Moisés, vocês aprenderam o seguinte, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta também à esquerda. É fácil isso? Não é fácil. Ao que te mandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Quer dizer, ninguém queria a capa, todo mundo quer a túnica. Por que a túnica? Porque a túnica geralmente era uma vestimenta dada ao primogênito, feito de mão, ela tinha valor. A capa todo mundo tinha, era comum. Então Jesus estava dizendo assim, se alguém tenta tirar de você aquilo que aos olhos deles tem valor, dê também isso, que aos seus olhos não tem valor nenhum. A túnica tem valor. Se alguém tenta lhe levar a túnica, dê também a capa. A capa não tem muito valor, mas o que as pessoas querem é a túnica. O que o diabo quer roubar de você? Aquilo que tem valor. E muitas vezes, amados, nós negociamos aquilo que tem valor e nos prendemos naquilo que não tem valor nenhum, que é o nosso exterior, que é aquilo que as pessoas veem. A túnica são os nossos valores, são as nossas convicções, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós decidimos. Eu estava falando numa classe hoje que nós vamos receber de novos membros, que nós não negociamos princípios, e nós temos que amar a Deus, gostar de estar com Deus, gostar de estar com Jesus, gostar de caminhar com Jesus, porque tem pessoas que não gostam de estar com Deus, ela tem medo do inferno. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo do inferno. Eu vou aceitar Jesus porque o inferno deve ser muito quente. Não faça isso, em nome de Jesus. Nós devemos caminhar com Deus, porque nós amamos a Deus, e aonde Ele estiver, ali é o melhor lugar.
Eu devo ser apaixonado por Jesus. Eu devo sentir saudade de Jesus. Essa é a igreja que vai caminhar mais 12 anos, mais 24 anos, mais 35 anos, até a volta de Cristo. Então, eu tenho que amar Jesus por aquilo que Jesus é. Então, se eu não sinto saudade de Jesus, se eu não sou curado de dentro para fora, para agradar Jesus, se eu não gosto de ouvir a voz do Espírito Santo ecoando no meu coração, cobrando de mim aquilo que tem que ser transformado, o que é que eu vou fazer no céu? Eu vou dar trabalho no céu. Porque eu vou chegar lá e não vou concordar com Deus. Se bem que eu não vou chegar, mas o Lúcifer estava lá. Ele vivia com Deus. Ele estava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas ele não concordava. Um dia ele se rebelou, ele falou, não, é o Senhor ou eu. Depois dessa, aquele que não concorda com Deus, aquele que não ama Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que não obedece a Deus, vai fazer o que lá? Então Jesus está ensinando essa profundidade. Fazer aquilo que todos fazem é comum, mas eu e você fomos chamados para ir além daquilo que fomos chamados para fazer em nome de Jesus. Por isso que nós sorrimos, por isso que nós nos alegramos, por isso que nós contamos histórias. Eu acho que Jesus era um grande contador de história, eu tenho certeza. Parábolas são histórias com um H maiúsculo. Eis que um homem tinha 2 filhos. Olha que história maravilhosa. Ele contou a história da menina. Eu contei a história da menina no terminal, vendendo as maçãs. Mas Jesus conta uma história verdadeira. Ele fala, eis que um homem tinha 2 filhos. Eu e você. O mais novo disse, pai, dá-me a parte da herança, que eu quero vazar desta casa. Eu não sinto saudade em estar com o Senhor por enquanto. Foi muito bom, o Senhor é próspero, mas eu quero. E o pai, com lágrimas nos olhos, com o coração cheio de temor e paixão por aquele filho, deu a parte da herança. O filho foi, todos nós conhecemos Lucas 15, e gastou todo o seu dinheiro em uma terra distante. E um dia, quando ele não tinha mais nada, não tinha o que comer, foi trabalhar numa pocilga, e não tendo o que comer, ele olhou para a lavagem dos porcos, e falou, não tem outra solução, a não ser as alfarrobas, o milho, a lavagem. Ele tentou comer com os porcos, mas não foi fácil, porque os porcos talvez eram maiores do que ele. Ele olhou para ele, cheirando mal, e disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Eu já não sou digno mais de ser chamado de teu filho, mas receba-me como um dos seus empregados. E saiu caminhando. Olha que parábola maravilhosa. E o pai todos os dias saía no alpendre da porta da casa para ver se o filho voltava. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que todos os dias olha para todo mundo para ver qual dos filhos estão voltando. Transformado, entendidos, cheios da sabedoria. E aquele moço, de longe, viu o pai e disse aquelas palavras, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor. Receba-me como um dos seus empregados. O pai abraçou aquele filho e falou, filho. E ele disse assim, traga-me uma túnica, traga-me uma veste, traga uma roupa boa, bonita, maravilhosa, coloca neste meu filho. Traga-me um anel, sinal da aliança, prosperidade, bem-vindo, compromisso, coloca umas sandálias novas nos pés dele.
chama a banda da Paz Church de Marília para tocar uns louvores bonitos, coloca o Tiagão lá na bateria, aleluia. Vamos fazer uma festa. Tem algum boi cevado? Tem uns 15 aí, escolhe o melhor, vamos fazer aquele churrasco internacional. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa é a mensagem do Evangelho, é uma história. Jesus conta essa história, e eu e você fazemos parte dessa história. Eu tinha cansado de comer ovo, eu estava criando pena, é verdade. Eu estava cansado de sujeira do mundo, como diz o Deca. Deus transformou, Deus está transformando, Deus está limpando. Essa multidão que está ouvindo Jesus, essa multidão, amados, é uma multidão de religiosos, de intelectuais, de pessoas que já vinham ouvindo falar do Deus de Israel, mas de repente Jesus fala de algo muito mais profundo. Vocês só fazem aquilo que devem serem feito. Mas eu falo para vocês, alguém quer tirar aquilo de valor, dá aquilo que não tem, porque o seu valor agora é interno, as pessoas não conseguem arrancar de você. É algo muito mais profundo, os nossos valores não estão baseados naquilo que as pessoas enxergam em nós. O mundo se preocupa com a reputação, e isso é muito bom. Pastor, o que é reputação? É aquilo que as pessoas dizem no dia do velório da outra. Aquilo é reputação. Mas o que é caráter? É aquilo que os anjos do Senhor dizem diante de Deus a nosso respeito. É aquilo que Deus diz a nós diante do Satanás. Foi aquilo que Deus disse a respeito de Jó: viste o meu servo Jó, Satanás, homem bom, reto, de caráter e que se desvia do mal. Isso é caráter. Sabe o que tem acontecido? Nós nos preocupamos muito mais com a nossa reputação do que com o nosso caráter. E quem tem caráter tem reputação. Então, reputação é aquilo que as pessoas dizem. Ah, mas ele era tão bom. Ah, coisa linda da mamãe. Ai, como ele era um sogro bom. Ah, como ele era uma sogra boa. Ah, como ele era um pai maravilhoso. Ah, como ele era um pastor lindo. Até mente. Porque talvez o cara não é tão bonito assim. Eu descobri, Jackson, depois de muito tempo, que mãe mente. Nós éramos em 3 irmãos, Mauro, Mário e Maurício. E quando nós éramos pequenos, meu pai comprava aqueles fardos de roupa. Quem conheceu o fardo de roupa? Ixi, aqui não tem nenhum dinossauro nessa igreja, só tem um lá. Você lembra dos fardos de roupa? E o fardo de roupa só tinha 3 tipos de roupa, 3 cores: verde, amarelo, azul e branco, alguma coisa assim. Então a minha mãe fazia tudo verde, parecia o exército do Hitler, tudo verde. Calça verde, camisa verde, short verde. Então, amados, quando nós éramos tudo desse tamanhozinho, a mãe vestia nós tudo do mesmo jeito, era uma dificuldade tremenda. Mas a gente sabia, e não sabia também, a gente não sabia de nada, mas a gente dava glórias a Deus por aquilo que tinha. Mas muitas vezes, Deus, Ele quer nos tratar como filho, quer nos ensinar como filho, e tem nos dado tantas coisas, e muitas vezes nós não valorizamos aquilo que eu e você tem recebido de Deus. Nós não valorizamos aquilo. E nós esquecemos. Jesus está falando assim, olha, fazer aquilo que todo mundo faz é fácil. Mas eu quero ensinar você algo muito mais profundo. Algo muito mais forte. Algo que você jamais vai esquecer.
Eu quero que vocês entendam que vocês são vencedores, independente daquilo que as pessoas olham em você e vejam. Não é a reputação é muito importante, nós temos que ter reputação e temos que nos preocupar com isso, como cristãos. Claro, mas também nós temos que nos preocupar com o nosso caráter. Jesus está tratando o caráter daquela multidão. Jesus está tratando aquilo que realmente tem valor. Pastor, como eu posso mudar? Eu estou facilitando ou dificultando as coisas? Como eu posso mudar? Eu tenho facilitado a vida para o meu cônjuge? Eu vou falar, mas tem dia que eu, em vez de facilitar a vida da minha esposa, eu complico. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas? Então, eu estava falando da mãe. Então, a minha mãe, ela vestia nós todos iguais. E eu me lembro que a minha mãe, aí nós pegava assim, no sítio, não usava sapato, eu fui usar sapato com 12 anos, me deu uma febre, primeira vez que eu coloquei um sapato, me deu febre, porque eu andava descalço. Então a gente pegava febre, dava febre alguma coisa, ficava meio amarelinho, já era. Aí a minha mãe levava a gente para benzer numa benzedora. Chegava lá, a mulher benzia, colocava um galho de arruda, quem já passou por isso? E o galho de arruda, Jackson, murchava. A minha mãe falava, também meus filhos é lindo demais, pensa nos meninos feios, mas ela falava que era bonito. Aí depois, alguns dias atrás, eu descobri umas fotos, minha mãe faleceu, eu descobri umas fotos lá na casa do meu pai, vou mostrar para você. Eu não sei aonde o Paulinho achou aquelas fotos também, tem uma no celular dele. E eu vi que eu era feio mesmo. Pensa nos meninos mal acabados, meus irmãos, feio, assim, amarelo, rapaz. Cabelinho lá, Ronaldinho, só aquele tupetinho feio, amarelo. Mas a minha mãe levava nós toda semana para benzer, para tirar o quebrante do menino. Depois que eu me converti, que eu fui parar para pensar nisso. Essas histórias eu contava, mãe, mas por que a senhora levava a gente toda semana para benzer, para tirar o quebrante? Porque os meninos eram muito bonitos, pegavam mal olhado. O moleque sentia uma dor no corpo, é mal olhado, quebrante. Colocava a arruda, até a arruda murchava. Aí eu descobri que coração de mãe, ela não mede esforço para mentir para os seus filhos. E eu também descobri que muitas vezes o amor é cego. Eu fui descobrir porque eu ministro muitos lugares, muito para casais, e muitas vezes eu vejo cada homem feio casado com alguma mulher bonita. E eu descobri que a mulher nos primeiros 6 meses ela é cega, Renata. Não sei se aconteceu isso com você. Aí... A pastora, ó. Eu descobri que a mulher, os 6 primeiros meses, ela é cega, depois ela acostuma com a feiura do cara. E na hora que o padre, o vigário, o pastor pergunta, você promete receber o seu marido na saúde, na doença, né? Na riqueza ou na pobreza, ela é firme. Então a mãe é assim. Então a gente descobre algumas coisas na vida e você tem que crescer nisso tudo. E eu faço isso brincando, falando com essa liberdade, porque Deus, quando Ele olha para nós, eu creio que Ele olha com esses olhos. Eu acho que a minha mãe sabia que nós era feio. A mãe sabia. Mas o amor dela por nós era imensurável. O amor dela para conosco não tinha, pastor, limite.
Pastor, mas o amor de Deus para comigo tem limite? Deus disse, não tem limite, porque o meu filho morreu. O amor de Deus para comigo e para com você, parece que foi um amor sem limite. Um amor tão grande que ele disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus chega diante de uma multidão, depois de umas 2 horas pregando, ensinando, e ele começa a ensinar, se alguém pede para você andar 1 milha, ande 2. E muitas vezes, amado, nós somos crentes só da primeira milha. Crente da primeira milha, tinha 5.000 homens, sem contar em mulher e crianças, para comer o lanche, aquele pão, aqueles 2 pães, e os 5 pães e os 2 peixes, que aquele menino tinha no embornal. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe por quê? Porque aquele povo era um povo da primeira milha. O que é que nós vamos dar para esse povo? Tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixes. Manda o povo sentar na relva. O povo comeu. Todo mundo se alimentou. Tomou água do Jordão. Ou da Galileia, né? Do mar da Galileia. Mas no dia da crucificação de Jesus, a maioria daquele povo estava lá dizendo, crucifica-o, crucifica-o, porque hoje não tem peixe e hoje também não tem pão. Essa mesma multidão que Jesus ensina, ande mais 1 milha, também não compareceu. Pelo contrário, disseram, solta Barrabás, libera Barrabás. Esse ensino é muito mais profundo para nós. Nós sorrimos, nós brincamos, mas nós sabemos para onde nós vamos. Daqui 100 anos, amados, todos que estão nessa reunião vão estar na glória em nome de Jesus, amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluias! Aleluias! Para essa igreja chegar até aqui, alguém andou a 2ª milha. O casal andou a 2ª milha. Essa esposa andou a 2ª milha com esse esposo bonito, agora santo e santificado, sendo arrebatado dia após dia. Mas no começo era assim, filha? Não. No começo não era assim. Ela teve que andar a 2ª milha. Quando ela casou com ele, ela nunca esperava que ia acontecer isso. Quantas milhas você tem andado com a sua esposa, Zé? Quantas milhas você tem andado com esse esposo? Quantas milhas você tem andado com o seu pastor, com a sua pastora? Pastor, é brincadeira, você é bonitinho sim, tá? Quantas milhas você tem andado com o seu filho? E não é fácil andar a 2ª milha com o filho, porque ao mesmo tempo que você anda, você tem que preparar ele para coisas grandes. Meu filho é internacional, Mário Henrique, prega demais da conta. Qualquer dia eu chamo ele para dar uma palavra no Diffley aqui. Hoje é eles que estão à frente do Diffley. A minha nora é a filha do pastor Walter, que vocês conhecem, a Larissa, uma bênção. Ele que trabalha mais direto comigo, nas coisas da igreja. Mas tem dia que a gente sai fogo, sai faísca. Porque se não sair faísca, não vai pegar fogo. Relacionamento tem que ter vínculos. Quanto você está disposto a andar com a pessoa que está do seu lado? Quanto você está disposto a andar lá com o seu patrão, na empresa que você trabalha, no colégio onde você estuda? Quantas vezes, não pastor, eu só ando aquilo, só a primeira, a 2ª eu dou linha na pipa.
Nós somos uma geração que não concorda. Você já viu? Eu não concordo. O meu negócio é com Deus. Eu tenho medo de crente que fala isso, que eu saio vazado. Pastor, o meu negócio é com Deus. Não, mas o meu negócio é com o pastor Alexandre. O meu negócio é com o Deco, o meu negócio é com o Tiago, o meu negócio é com a Mi. Porque amar a Deus, que eu não vejo, é fácil. Eu quero ver você amar o irmão, que você está com ele todo dia. E você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que andar mais uma milha com a esposa, que taca sal naquele arroz. Você fala, não é assim, meu amor, e ela está lá, a pressão está subindo e ela está tacando sal. Quando eu casei, amados, a minha esposa foi fazer um arroz e falei, agora vai ser uma bênção. Se tacar, era da visão MDA, unido um no outro, você tacava na parede, ele rolava. Virou um só, Tiago, pergunta para ela. E eu orava, Senhor, eu também não sei fazer arroz, o que nós vamos fazer dentro dessa casa? Primeiro 2 meses de casado, eu fui contar uma história para minha esposa, nós tínhamos 6 ovos para fazer na janta, ela tacou todos os ovos em mim, não acertou nenhum, acertou na parede. Como andar a segunda milha? Como suportar aqueles que muitas vezes tentam nos empurrar para baixo, trazendo condenação sobre as nossas vidas, porque o diabo quer destruir a sua casa, o diabo quer destruir a sua família, o diabo não quer que você crie filhos fortes. Eu falo para o meu filho, você é um líder forte. Talvez a maneira como eu trato o meu filho, eu não trato nenhum dos outros líderes meu, porque eu sei do potencial que ele tem, do chamado que ele tem, pastor local de uma igreja, o que ele representa no reino de Deus. Nós somos uma geração de pessoas que não aceitam serem transformadas de dentro para fora, que não aceitam a cura que vem de Deus, porque nós queremos as coisas prontas na nossa vida. Nós temos que entender que não importa como nós estamos aqui nesta noite, o nosso Pai olha para nós como a minha mãe olhava, e dizia assim, esse menino está com um mal olhado, ele é bonito demais. Talvez Deus olha para você e fala, você não está entendendo nada, filho, que está acontecendo com a sua vida, mas eu entendo, eu vou mudar a sua história. Hoje você não precisa de um galho de arruda atrás da orelha. Hoje você não precisa de um benzimento, porque você tem conexão direta com o Pai. Não estou criticando quem fazia aquilo para mim, porque ela fazia de bom coração. Era o que a minha mãe tinha. As pessoas muitas vezes criticam aquilo que não sabe. Era o que tinha, era lá no meio do sítio, no meio do sertão, no meio do mato. Deus tem te amado tanto, Deus tem chorado por você. Eu falo chorado no sentido transfigurado, porque Deus é Deus. Um dia eu falei isso, o irmão terminou, ele falou assim, ô pastor, o senhor humaniza muito Jesus. Eu falei, Jesus foi humano. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, não chorou por causa da morte, mas chorou por causa do pecado que causou a morte na vida do Lázaro. Então Jesus, ele chora por nós, chorou por nós. Quando ele foi chegando em Jerusalém, ele olhou e falou, ô geração, até quando? E ele entristeceu o coração, sabe por quê? Porque ele olhava para a multidão e disse assim, é como ovelhas sem pastores. E depois ele ensina um texto desse tão precioso, se alguém pedir para que você ande 1 milha, vá a segunda. Essa segunda milha é para aqueles que entregaram a vida para Jesus, é para aqueles que são salvos em Jesus. Essa palavra desta noite é uma palavra para a igreja, para você que tem olhado para Deus como Senhor e Salvador da sua vida, e falando assim em seu coração, Pai, eu quero caminhar mais, eu quero estar mais, eu vou estar com essa igreja até o dia do arrebatamento, porque eu sei que provações virão, mas elas não vão me colocar para baixo, mas pelo contrário, a convicção que está em mim
me leva para cima, e eu declaro que em Cristo eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Na primeira milha as pessoas preferem discutir. Eu não vou andar, eu não vou continuar, provar que sempre estão certas, não é isso? Quantas vezes eu tentei provar para minha esposa que eu estava certo, para os meus líderes? Quantas vezes nós temos tentado provar para Deus que nós estamos certos? Prefere andar sozinhos ou sozinhas? Eu escolho andar sozinho. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de líder, eu nem preciso de Deus, porque eu sou tão bom. Isso é primeira milha. Perde o casamento, perde amigos, perde bons negócios, se comprometem com facilidade. Isso tudo na primeira milha. Pastor, e na segunda? As pessoas escolhem perdoar. As pessoas escolhem quebrantar. Pagam o preço de cultivar a amizade, de cultivar o amor, de cultivar a paz. Preferem estar com as outras e acreditam no poder dos 10 vezes mais, dos 70 vezes 7. Que Deus abençoa, que Deus está no controle, valoriza a família, estão dispostos a encorajarem os amigos e lutam pela paz, pelo crescimento e pelo relacionamento com Deus. A pergunta que eu faço para nós nessa noite: qual milha você tem caminhado? Qual milha você tem buscado? Você tem andado na primeira ou na segunda? E eu faço uma segunda pergunta para nós encerrarmos. Quero convidar o louvor para que nós estejamos cantando. Você quer andar na segunda milha? Eu vim aqui essa noite fazer um convite para os cristãos que querem andar na segunda milha. Pastor Alexandre, a pastora Renata, pastor Paulo não está aí hoje, né? Está viajando? Eles precisam de pessoas de segunda milha. Eu sei que aqui todos são. E Jesus ali estava falando também para ensinar. Mas eu gostaria que você soubesse que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E Jesus conta com você na segunda milha. Amém? Então nós vamos cantar um louvor. Na segunda milha, a libertação. Na segunda milha, a restauração. Na segunda milha, a vitória. Na segunda milha, a prosperidade. Porque o diabo quer que você pare na primeira. O diabo queria que eu parasse no Vectra. Lembra da história? Mas Deus sabia que eu ia ganhar um Focus. Entendeu, pastor Alexandre? O diabo queria que eu parasse no Vectra ungido. Talvez eu ia pregar em alguma igreja, eu parava no meio dos carros. Os irmãos falavam assim: nossa, de quem será esse carro? Vai pegar toda essa ferrugem no meu carro, vai acabar, né? Tirava. Mas Deus sabia o que tinha para a minha vida, porque o meu coração não está nessas coisas. Ah, pastor, o meu casamento. Ah, o meu filho. Ah, os meus negócios. Ah, a política. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele está no comando da sua vida. Uma certa feita, todo Israel sobe para o Egito. Aí Deus, o Isaac já estava montando as malas dele. Deus chega para o Isaac e fala: Isaac, você não vai subir para o Egito. Semeia na terra seca, semeia no deserto. O Isaac foi lá e lançou as sementes. O texto sagrado fala em Gênesis que o Isaac colheu 100 por 1. Sabe por quê? Porque o Isaac não era crente da primeira milha, Isaac era o crente da segunda milha. O crente da primeira milha, ele desiste. O crente da primeira milha, o cristão da primeira milha, ele só faz aquilo que deve ser feito. Ele só participa naquilo que dá para participar. O cristão da segunda, ele vai além. Ele investe além. Ele ama além.
Como assim, pastor? Deus amou além daquilo que nós estávamos acostumados a ir. Porque o povo de Israel tinha um costume, tinha uma tradição, tinha um conhecimento. Qual era o amor de Deus? Perdoar, só que tem que morrer uma ovelha. Mas o amor de Deus era além, foi a segunda milha. Não vai morrer uma ovelha, vai morrer o meu filho. E o filho chega para o pai, ali no Getsemane, e fala assim: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele tinha pregado já no Sermão do Monte. Se possível, afaste de mim esse cálice. O Pedro roncando, porque ele tinha comido uma ceia, a Páscoa judaica. Tinha comido carne, cordeiro assado a tarde toda, pão sem fermento. O Pedro falou: ninguém é de ferro, deixa eu dormir. Jesus voltava, Pedro está lá roncando. E aquilo foi gravando os nossos pecados. Agora não é mais o pecado de Israel, mas é o pecado do mundo. O diabo começou a pressionar Jesus. Era muita coisa. Quem já sentiu assim? Pressionado, sem esperança. Porque a fé vem de Deus, a esperança vem das nossas emoções. A fé é dom de Deus, mas a esperança, ela é das nossas emoções. Por isso que o diabo tenta destruir as nossas emoções. Por isso que o diabo trabalha tanto na esfera, tentando destruir, trazendo depressão, angústia, porque ele vai destruindo as emoções. E quando você destrói as emoções, você perde as esperanças. O que a depressão causa em nós? Falta de esperança. Quando a gente passa por uma depressão, você pode estar na beira do mar, você enxerga o mar cinza, você não tem alegria, você não tem prazer, você não sorri, qualquer coisa te derruba. O diabo tenta te empurrar para baixo, vai te aniquilando, mas o Espírito Santo te enche de esperança. E quando você é cheio de esperança, você começa a obedecer. E nós já aprendemos que a obediência leva-nos aonde a fé não alcança. Aonde a fé não alcança, a obediência me leva. E Jesus estava ali sendo pressionado. E quando ele olha para o seu rosto, para os seus braços, ele começou a transpirar sangue. E ele falou: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas dentro de um instante ele disse: mas que a tua vontade prevaleça. E a vontade de Deus prevaleceu. Agora não era mais o cordeiro, agora não era mais um cabrito, agora não era mais uma pomba, mas o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, que estava sendo levado ao Calvário. E no meio do caminho, muitos talvez tentavam desviar os passos de Jesus. Até uma mulher que chegou e abraçou Jesus e disse: bem-aventurado foram os seios que te amamentaram, o ventre que te gerou. Jesus olha para aquela mulher e fala: bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática. A multidão tentava tirar, alguns tentavam tirar Jesus, mas Jesus lembrava naquilo que ele mesmo havia ensinado no Sermão do Monte. A segunda milha, eu só vou entrar no céu porque Jesus andou a segunda milha. Essa igreja só existe porque alguém andou a segunda milha. Você só existe porque alguém andou a segunda milha para você. Quando nós éramos pequenos, a minha mãe matava um frango e nós éramos em 6 irmãos.
nós todos chegávamos da roça cansado. E todo mundo comia parte do frango, o outro comia a coxa, 6 meninos. Tinha frango lá, acho que tinha umas 4 coxas, porque era impossível aquilo. O frango fazia milagre. E todas as vezes eu via minha mãe me comendo o pé do frango. E um dia eu perguntei: mãe, a senhora gosta? Ela falou: não, eu amo o pé de frango. E eu descobri, depois de casado, depois de crente, quase poucos dias antes da minha mãe morrer, que a minha mãe não gostava de pé de frango. Sabe por que a minha mãe comia o pé de frango? Porque é o que sobrava para ela, ela dava para os seus filhos. Deus tem te sustentado. A minha mãe andou a segunda milha para que eu estivesse aqui. Quando eu comecei a estudar, pastor, eu tinha 14 anos quando eu entrei na 5ª série. E nós andávamos 25 quilômetros de ônibus naquela estrada vermelha e eu só tinha uma camiseta branca. Quem conhece o Paraná sabe como é a terra vermelha. E você não entrava no colégio se você não tivesse de camiseta branca. Todos os dias. Eu chegava em casa 1h da manhã, porque eu voltava de ônibus. Quando chovia eu voltava a pé, chegava às 3, 4 horas. Todos os dias. Eu chegava da roça às 5h30. A minha mãe estava com ferro daquele de brasa, passando aquela camiseta branca. Foram 7 anos. Depois uma camiseta amarela no 2º grau. Para eu estar aqui hoje, alguém andou a segunda milha. Eu quero convidar você esta noite, que veio aqui, my friend, a caminhar a segunda milha, ter essa experiência em alguma área da sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus pretende mudar a sua história. Deus vai mudar a história de Marília, mas não por causa da outra, vai mudar por causa de você. Vai mudar por causa da tua casa e por causa da tua família.